Glórias a Deus. Quero agradecer ao convite do nosso amigo, pastor Roberto. Que Deus abençoe ele e sua família. Que Deus abençoe esta igreja que nós amamos tanto. Confesso aos irmãos que chegar aqui não é fácil não, né, irmãos? Sim. Chegar nesse novo momento, nessa nova etapa que nós estamos vivendo. Eu estive hoje o dia todo estudando, me preparando, consagrando e pensando nas vezes que nós estivemos aqui com o nosso querido pastor Antônio e dizer para os irmãos, não é fácil, irmãos. Eu imagino para os irmãos como deve estar sendo, foi, né, irmãos, o amor, o carinho, o legado que ele deixou, eu não podia deixar de falar isso, irmãos. Porque tem muitas pessoas aqui que eu creio que são frutos de um bom trabalho que ele desempenhou. E chegar aqui, irmãos, e ver o zelo dos irmãos, que continua, irmãos. Isso é fruto, Mateuzinho. Nós só estamos de passagem aqui, irmãos. E nós devemos deixar um legado. Eu tenho dito lá na igreja, pastor Roberto, que, para a glória de Deus, saiu a nossa carta de crédito. E eu disse assim, eu não sei quanto tempo eu tenho. Não sei se eu tenho dias, semanas, meses, Silas. É ou não é verdade, irmãos? Verdade é. Nós vimos esse último ano, eu falava com um menino da igreja que tocava bateria lá. Ele se distanciou alguns anos do caminho do Senhor. Irmãos, olha o que é uma pessoa sem a direção de Deus. E ontem eu falava com ele, disse que hoje ele está na igreja, ele foi para a igreja hoje. Ele chegou em Pará, irmão Antônio, no Rio de Janeiro, morando em rua. Morador de rua, irmãos. E ontem ele pediu para eu adicionar ele. E eu vejo assim, irmãos, eu conversando com ele, eu falei de tantas pessoas, amigos que Deus levou nesse último ano. E a gente vê que nós não somos nada. Mas quero parabenizar os irmãos por estar linda a igreja, os irmãos continuarem com a mesma visão, com o mesmo amor, com o mesmo carinho pela obra do Senhor, irmãos. Amém? O salmista escreveu, o zelo pela casa do Senhor me consome. Então que eu e você venhamos ter esse zelo, esse amor pela casa do Senhor, pelas coisas do Senhor. Eu glorifico muito a Deus, irmãos, por esta igreja, porque é uma igreja que eu amo de fato. Amo muitos irmãos meus, tenho um carinho muito grande. Amados, já foi dito muitas coisas aqui nesta noite. A irmã aqui falando das crianças, ela falou aqui que as crianças é o nosso amanhã, mas ela disse que a necessidade de se formar uma aliança. E eu vou falar sobre isso também nesta noite, irmãos, sobre aliança. A irmã leu aqui a leitura de abertura do culto. Eu venho estudando o livro de Provérbios e dos irmãos verem lá, todos os dias eu tenho postado. E hoje, ou ontem, hoje, eu não me lembro, eu postei o versículo 7 a seguir ali, do que a irmã parou ali, a irmã parou no 6, e o 7 vai dizer, não repreenda o escarnecedor para que você não tenha afronta. Repreende o sábio e ele vai te amar. Então, irmãos, eu estou estudando sobre o livro de Provérbios, mas o tema não é este. O tema é, irmãos, um tema extraordinário. E eu até pedi para o Fabinho colocar ali o tema para mim ali. Eu quero trabalhar nesta noite sobre esse seguinte tema. O grande desafio. O grande desafio. Eu convido você, assentados, a tomar a sua Bíblia comigo e abrir no livro de Josué, capítulo 24. Eu gostaria de ler o versículo 14 e 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Sexto livro da Bíblia. Nós vamos nos deparar com algo extraordinário. Livro de Josué, capítulo de número 24, e versículo de número 14 e 15. Sexto livro da Bíblia, após o livro de Deuteronômio. Você que encontrou, diga amém. Amém? O grande desafio ali. Irmão, vai dizer assim o versículo 14. Olha só o título na minha Bíblia, ou na sua Bíblia, talvez na Bíblia de algumas pessoas, vai dizer assim, ó. Renovação da aliança. E a irmã dizia aqui, falando da aliança com Deus, com as crianças, é a nossa aliança. E olha só o versículo 14, vai nos dizer. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora
os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, e quem estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, esse tema é sensacional. Esse tema ele é extraordinário. E eu quero ministrar nesta noite, irmão, sobre esse tema aqui, que foi com o Espírito Santo. Ministrou meu coração, Mateus, no dia de hoje. Eu já fui dormir ontem orando, pedindo, Senhor, vou voltar naquela casa, eu preciso de algo da tua parte para aquela igreja. E Deus me deu esse tema, um grande desafio. E eu gostaria, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de perguntar para você nesta noite, qual é o teu maior desafio hoje? Qual tem sido o teu maior desafio? Quais têm sido os nossos desafios? Talvez você possa dizer, pastor, meu maior desafio hoje é conseguir um trabalho. Pastor, meu maior desafio hoje é conseguir tirar o meu filho das drogas. Pastor, meu maior desafio hoje é trazer meu esposo, o meu cônjuge, para a presença de Deus. Qual é o teu maior desafio hoje? Só agora, pergunta para essa pessoa que está ao seu lado. Qual é o seu maior desafio hoje? Só essa, só. Qual é o teu maior desafio hoje? Talvez seja tirar a carteira de motorista. Talvez seja enfrentar aquela barata. O Tony ali já até tremeu ali. Um homem daquele tamanho, vai com medo de barata, olha só. Mas qual é o nosso grande desafio hoje? E o texto vai nos dizer isto, amados, aqui. Cada dia nós temos um desafio, cada dia nós enfrentamos algo novo. E este texto, quando eu estava estudando, amados, e o versículo 14 e o versículo 15, no verso 14 e o versículo 15, os dois versículos, Daiane, que nós lemos, amados, ele vai dizer 7 vezes algo que hoje, talvez, pastor Roberto, tem sido o maior desafio para muitos. Servir ao Senhor. O maior desafio, talvez, Fabinho, seja servir a Deus. Com integridade. Com sinceridade. Porque o texto diz isso. É a campanha que os amados oraram e Deus direcionou para que os irmãos colocassem esta campanha, que nós já fizemos ela na igreja alguns anos atrás. E quando você para para estudar, você começa a trazer na memória, as coisas que nós já ouvimos lá para trás. E este texto, irmãos, versículo 14, versículo 15. Olha aí, irmãos, diz 7 vezes a palavra, não servir ao Senhor. Ele diz assim, vocês vão servir como os teus pais serviram? Como os teus pais serviram lá no Egito? Em 2 versículos, 7 vezes a palavra servir. Será que Deus não está querendo dizer algo para nós nesta noite, ou nesta campanha, porque eu me vejo na mesma campanha, irmão, porque eu penso assim, peraí, eu estou fazendo parte de um elo desta campanha. E aí o que eu espero, Marlene, o que eu penso comigo? Irmão, Deus quer falar alguma coisa comigo nesta noite. Deus já começou a falar comigo lá em casa, quando Ele deu esse tema, o grande desafio. Qual é o meu maior desafio hoje? Qual é o teu grande desafio? E aí, amados, nós vamos olhar para a palavra e vamos ver, irmãos, que Josué aqui, ele representa a minoria. Ele está representando, irmãos, a minoria, irmãos, que se mantém ou vai se manter fiel. O texto é claro.
O capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 24, irmãos, é uma narração. Irmãos, é uma narração do versículo 14 até o versículo 24, que ele encerra aqui dizendo: e disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Irmãos, o povo está dizendo do versículo 14 ao versículo 24, é uma narrativa, amados, uma ratificação da aliança com Deus. Deus está, irmãos, aqui haveria um processo que estava no fim, estava encerrando um ciclo e iniciaria um novo ciclo. Josué aqui, ele está no final dos seus dias. O capítulo 24, se puder jogar para nós ali, eu não sei se o Fabinho consegue jogar para nós. No capítulo 24, versículo de número 29, Josué capítulo 24, versículo 29, olha só o que a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que estava encerrando um ciclo. Josué, amados, estava preocupado, mas Deus já tinha, amados, Deus já vinha preparando Josué. E Josué estava para enfrentar, irmãos, um grande desafio. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu tendo 110 anos de idade. Meu Deus. Dentro do capítulo 24. Mas qual era o desafio de Josué neste momento? Conduzir o povo a permanecer na presença de Deus. Nos dias de hoje, e eu pensava de manhã ali, na hora que eu estava estudando, e pensando, meu Deus, o maior desafio da igreja hoje tem sido servir ao Senhor. Durante essa pandemia, muitas pessoas saíram, não voltaram mais para a igreja. Sumiram, irmãos. Ainda o pastor Antônio, o dia que ele foi levar o presente para mim lá em casa, nós falávamos sobre isso. E ele falava, pastor Serginho, essa pandemia revelou muitas coisas, que pessoas estavam esperando uma oportunidade para não voltarem mais para a igreja. E é verdade, irmãos. Eu não sei aqui, mas lá na igreja, irmão, muitas pessoas sumiram, desapareceram. E aí a pessoa vem e diz assim, não, eu não estou indo na igreja, pastor Roberto, por causa da pandemia. Mas você vê a pessoa para lá e para cá, irmãos. As redes sociais, no shopping, tudo que é canto você vê. Então, amados, o maior desafio hoje da igreja é servir ao Senhor. Mas talvez para você é um outro desafio. Para nós talvez tenha sido um outro desafio. E ao estudarmos a palavra do Senhor, irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor. Joga para mim aqui, Fabinho, por gentileza, Números, capítulo de número 13, versículo de número 16. Amados, Josué, ele é chamado. Mas o nome de Josué, amados, não era Josué. O nome dele era Oséias. E olha só o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Números, capítulo 13, versículo 16. Estes são os nomes dos que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, Oséias, filho de Num, Moisés o chamou Josué. Deus já tinha um plano na vida de Josué. Josué, ele foi um cara, irmãos, que você começa a observar a vida dele mais detalhadamente. Você fala assim, meu Deus, ele serviu o Senhor. Ele escolheu. Porque quando ele fala esse texto, porque o nome dele, irmão, o grande desafio dele era começar bem, caminhar bem e terminar bem. Tem muitas pessoas que não estão terminando. Tem muitas pessoas que estão abandonando no meio do caminho. E o nome de Josué, de Oséias diz, ele salvou. Significa, ele salva. Mas quando Moisés chama ele, Moisés troca o nome dele. E Moisés põe o nome de Josué. O Senhor é a salvação. Na hora que eu comecei a olhar para isto, eu não saí, só dei uma saidinha para ir na construção do meu irmão que nós estamos fazendo, na esquina de baixo de casa ali. E eu meditando nesta palavra, irmãos, eu olhava para a minha vida, eu dizia assim, ó,
o Senhor foi a salvação da minha vida. O Senhor me salvou. Tem pessoas aqui que talvez nasceram num berço, mas aqueles que não nasceram, o Senhor foi lá, Tony, alcançou. E Deus levanta, amados, a Josué. E eu fiquei imaginando aqui, nós estamos numa campanha que retrata o final da vida de Josué. Mas no começo da vida dele, o texto vai dizer que Deus anima Josué. Ei, eu quero dizer, talvez pode ser que por esse momento que nós estejamos passando, pode ser que esteja passando um momento difícil. Josué, no começo da sua chamada, no seu chamamento, o texto vai dizer que Deus vai lá e anima Josué. E Deus diz para ele, onde você pisar a planta dos teus pés, estou com você. Não te aparte do livro da lei, medita nele de dia e de noite. E Josué chega com 110 anos, que nós acabamos de ler aqui agora. E Josué, amados, ele chega, chama todo o povo. Ele chama todo o povo e diz assim, ó. E ele chama para esta aliança o grande desafio, servir ao Senhor. Talvez você pode dizer assim, amados. Joga para nós o capítulo 24, Fabinho, por gentileza. Irmãos, olha só o que o texto vai dizer no capítulo 24. Deixa eu só presumir que o tempo não nos permite. Versículo 16. 24, 16. Olha só o que o povo responde quando Josué diz para eles assim, ó. Escolhe quem vocês querem servir. Ou deuses de lá, ou deuses de cá, porém eu e a minha casa sabemos o que nós queremos. Nós estamos convictos que nós queremos servir ao Senhor. Olha a resposta do povo, irmãos. Então respondeu o povo e disse, longe de nós. Olha só, irmãos. Mas daqui a pouco você vai ver que o grande desafio era servir a Deus. Porque, irmão, no versículo 14, pode segurar aí, Fabinho. No versículo 14, o texto vai dizer, irmãos, ele começa no versículo 14 dizendo assim, ó. Não precisa tirar daqui não. Diz assim, ó. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade. E com fidelidade. Ele está falando para o povo, ei, sirvam a Deus com integridade, com fidelidade. E eu vou entrar um pouquinho nesses pontos aqui. Mas, irmãos, no versículo 16, o texto diz, então respondeu o povo e disse, longe esteja de nós de abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. Aqui, irmãos, grave bem esse versículo. Longe de nós, Mateus, abandonar Deus e servir outros deuses. Abandonar o Senhor Deus e servirmos outros deuses. Eles fizeram aquela renovação de uma aliança. Porque Josué chama os líderes, o capítulo 24 vai dizer isso. Josué chama os líderes, irmãos. Mas agora, Fabinho, Juízes capítulo de número 2. Juízes capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Amados, olha só. Em tão pouco tempo, irmã Lili, aquilo que eles diziam que iam servir. Juízes capítulo 2, do versículo 11 aqui. Amados, olha só. Eles diziam que eles iriam servir. Amados, eu tenho alguns anos que eu estou na presença de Deus. Já passei, Silas, muitas situações na minha vida. Vocês mesmos sabem, boa parte dele. A igreja que sabe. Mas se tem uma coisa que eu nunca pensei, Tony, é sair da presença de Deus. Irmãos, eu nunca, Maradona, por muitas situações que nós já passamos, eu nunca pensei em sair da presença de Deus. Eu não sei você, se você já pensou isso. Em sair, em abandonar. Mas olha só, lembra que no versículo, capítulo 24, Fabinho, versículo 16, ele dizia, longe de nós. Lembra o Pedrão lá? Pedrão falou assim, Jesus falou, ó, vai vir a ceia, uma foice aí, vai acontecer umas coisas. Pedrão bateu no peito e falou, todos eles vão te abandonar, mas eu não. Jesus olhou para ele e falou assim, ó, para trás de mim, Satanás. Ele diz, Pedro, Satanás te pediu para peneirar como o peneiro trigo. Ele diz, ah, você está de brincadeira. Eles vão te abandonar. Eles vão deixar você na mão, mas eu não. Jesus falou, pera. Eles disseram que eles iriam servir, mas agora, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Balaíns. Verso 12.
Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses. E dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e o adoraram e provocaram a ira do Senhor. Você está entendendo, irmãos, que o versículo 15 lá, quando Josué diz assim, ó, escolham hoje quem vocês querem servir. Eu e a minha casa estamos convictos do que nós vamos fazer. Então esta campanha, irmãos, ela não é mais uma campanha. Ela é uma campanha para você, verdadeiramente, dizer para o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente da situação, da circunstância. Verso 13, Fabinho, por gentileza. Abandonando e servindo a Balaim e Astarotes, irmãos. Lembra Jezabel lá, irmãos, que ela tinha? Os profetas dessa turma aí, irmão. Foi até lá na frente, irmão. Já dava trabalho. Aí, ó. Pode continuar, 14, Fabinho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E eles o entregou na mão dos espoliadores, que o despojaram e vendeu na mão dos seus inimigos ao redor. De modo que não puderam mais resistir diante deles. Às vezes aquilo que nós estamos passando é um reflexo das nossas escolhas. E o verso 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Isso é muito sério, irmãos. Você é livre para fazer as suas escolhas, porém você se torna refém das consequências. Olha ali, amados, como o Senhor tinha dito e como lhe tinha jurado, estavam em grande aflição. Mas no capítulo 24, no versículo 15, eles estavam convictos. Não, nós vamos servir ao Senhor. Perdão, versículo 16. Então, irmãos, eu quero dizer para nós nesta noite, qual é o grande desafio nosso hoje? Qual o grande desafio da igreja luterana hoje, do Mr. Thomas, do Vila Romana, qual é o grande desafio nosso hoje? O Senhor, irmãos, nos dois versículos, 14 e 15, Deus está dizendo, por 7 vezes, sobre servir a Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você tem servido ao Senhor? De que maneira? E eu comecei a olhar isso, eu comecei a olhar para a minha vida, irmãos. Porque do verso 14 ao versículo 25, esta aliança que eles estavam ali, irmãos, o grande desafio, eles estavam firmando um acordo desta nova aliança. Josué estava no final dos seus dias. Mas ele queria deixar algo de bom para o povo. Ele queria deixar o povo andando na presença de Deus. E o que Deus pôs ao meu coração, irmãos, o que é necessário para que uma família caminhe na bênção de Deus. Qual é o grande desafio? E a pergunta, o que é necessário para que uma família, a minha família, caminhe na bênção de Deus? O que é necessário hoje? Nós temos visto muitas situações que Deus tem permitido nós passarmos. Durante essa pandemia, nós vivemos tantas situações. Eu não sei vocês aqui no Romana, mas lá nós tivemos denúncia algumas vezes. A Guarda Civil foi lá, a Polícia Militar foi lá. Nós cultuando a Deus, nós fomos lá. Nós vivemos muitas situações. Nós vemos agora que está tendo um grande reboliço aí sobre essa questão do gênero, né? Até na seleção, eu não assisto mais jogo da seleção. Acho que perdeu o encanto que tinha, aquilo que a gente gostava do futebol assim. Gosto do Corinthians. Sabia? Corinthians, irmão. Brincadeira, irmão, mas tinha uma polêmica muito grande. Eu vi na semana passada, diz que antes do jogo final, diz que a seleção ia ser processada porque não tinha o número 24 na camisa.
Nós vemos, irmãos, que estamos vivendo uma nova era, um novo momento, que muitas das vezes, irmão, nós temos visto aí, se propagando tantas situações, e nós temos visto, Silas, pessoas se dobrando a Baal. Ao invés de nós dizermos, obrigado. A dona encrenca, ainda bem que ela não está aqui, irmão. Se ela em casa, ela já me corrigia. Ao invés de nós dizermos, pode aquecer 7 vezes mais, Marinha, a fornalha, nós estamos nos curvando. Somos uma geração, irmãos, que temos nos curvado. Somos uma geração, irmão, não estou dizendo a igreja, que não estou dizendo o cristianismo dos nossos dias, porque Josué ele foi enfático, ele diz, se vocês querem continuar desse jeito, podem continuar, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podem arrancar meus pés, podem arrancar minhas mãos, mas eu não vou negar ao Senhor. Amados, e o primeiro ponto que ele fala aqui, irmãos, o que é necessário para que a minha família caminhe na bênção de Deus. Eu tenho desfrutado de muitas bênçãos de Deus. Deixa eu contar um testemunho aqui rapidinho, irmãos. Outro dia desse, acabou pipoca em casa. Friozinho, é bom comer pipoca, irmão. Se tem gente que come pipoca com vinagre. Tem alguém que come pipoca com vinagre aqui? Tem mais uns loucos aqui, rapaz. Eu pensei que era só lá na igreja lá que tinha uns loucos. Não, pimenta é bom, mas pimenta que tinha agora com vinagre. Eu nunca comi, irmão. Mas daí acabou a pipoca, irmãos. E eu passei no mercado, e final de mês, não sei lá, não, lá é diferente, né? Lá o salário é gordo, né? Os caras vão, fica 3 meses lá em Florianópolis, lá, ó. Qual é que foi a praia lá? Canasvieiras. Eu ia falar a parte pobre lá, mas ficou na parte rica. Esse povo aí, Silas, né? Todo mundo ajuda. Mas daí, irmãos, eu peguei e fui lá. Final de mês, a gente, não sei os irmãos, mas lá em casa é assim. Final de mês, você está esticando tudo. Não, você está esticando tudo. Não é só lá em casa, não, né? Aí, irmãos, eu peguei e olhei. Peguei a pipoca e passei a mão num pacotinho de canjica. Eu falei, mano, não vou levar, não. Nem lembro o valor, irmão. Mas eu falei, não vou levar, não. Esperar um mês virar, depois eu compro. E eu estava com vontade, Maradona, de comer uma canjica. Uma canjiquinha, com esse friozinho, irmãos. Amados, olha só. O que é servir ao ser ali? Recompensas, irmãos, pela nossa obediência. Ao estudar esse texto, irmãos, o versículo 15, que diz, pois, se vos parece mal servir ao Senhor, ele está dizendo aqui, irmãos, ele não está obrigando, ele está dizendo assim, ó, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje quem vocês querem servir. Os deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida futura, irmãos, a nossa vida futura, o nosso amanhã, depende do que nós estamos ouvindo e do que nós estamos obedecendo. E aí, irmãos, eu passei a mão no pacotinho de canjica. E vim para casa. Vou comer a pipoca. Pipoca não dá para você fazer canjica. E aí, Silas, eu peguei. Não falei nada para minha esposa. Estourei minha pipoca. Aquele friozinho. Esses dias que estava... Misericórdia. Tem gente que gosta do frio. Eu gosto de praia. Eu gosto de calor, irmãos. Tem gente que gosta de frio. Fui lá para Gramado, agora uns amigos meus estão lá em Gramado, postando aquele negócio assim. Eu falei, não tem juízo nenhum. Umas primas minhas foi para Campo Jordão. Então lá em Campo do Jordão, que coisa linda, coisa gostosa. Que vontade de estar na Bahia. Que vontade de estar. Ano que vem eu vou para Salvador. Já comprei as passagens. Irmão, programa tuas viagens. Vai lá, irmão, compra tuas passagens, parcela, irmão. Não vai na CVC. Tem ninguém que trabalha na CVC aqui, não. CVC é mais caro. Irmão, estou alugando aluguei um apartamento em João Pessoa esse ano. Deixa eu fazer um merchan para os irmãos aqui. Pelo Airbnb, irmãos. Apartamento com 2 quartos. Show de bola. Móveis mais novos que tem na minha casa, irmão. Para 6 pessoas. Sabe quando nós pagou, Tony?
R$ 118 a meio quarteirão da praia, de Tambaú. É por mim, irmão. Tem viajado há alguns anos, tem conhecido o Nordeste, é mais barato que ficamos em Canasvieira, pagou 550 diária. Lá no Nordeste paga 118. Ah, não consigo viajar. Vamos ano que vem para Fortaleza, ou para o Lohan. Meu menino vai agora, dia 22, mês que vem agora, Fortaleza. Mas R$ 600, irmão, ida e volta de avião. Você vai daqui de São Paulo, é R$ 400, ida e volta. Pastor, o que isso tem a ver? Vou botar na minha canjica, irmão, para me encerrar. Nem falei dos pontos que eu estou aqui. Vocês deixam a gente servir muito tempo aqui, daí tem muita coisa para contar. Mas o grande desafio, irmão, comer canjica. E aí, irmãos, eu chego em casa, não falo nada, estouro minha pipoca e vou fazer meus estudos, estou lá em casa. E era uma quinta-feira, irmãos. Eu fui comprar na terça ou na quarta. Na quinta-feira eu estou na minha cozinha, na minha copinha, que é pequenininha. Eu estou ali estudando, Mateus, de repente, minha esposa diz assim, amor, você não vai comer a canjica? Falei, que canjica? A canjica que a Cris, irmã Cristiana, eu acho que eu ia testemunhar aqui, ó, a Cris, que é doidinha de tudo, mulher do Márcio, lá, louquinha, louca, mas é louca de tudo. E ela pegou e, a Cris mandou uma canjica para você aqui, e se você não comer, já tinha mandado a canjica na quinta, irmão, a canjica estava lá na geladeira. Olha só para você ver, irmãos, eu não sabia. E na quinta-feira minha esposa diz assim, pastor Alberto, você não vai comer a canjica? Depois ela vai perguntar, você vai mentir, falar que estava uma delícia se você não comeu. Eu falei, mas cadê essa canjica? Aí ela foi lá e pegou aquele tapuerzinho. Mas eu falei, ela mandou só isso daqui? Ela falou, você tem que ver, porque eu ia não deixar nada para você, isso sim. E a canjica estava lá, irmãos. Escolhi hoje a quem você quer servir. Deus disse, irmãos, a Josué, e Josué disse, ei, o grande desafio para nós, irmãos. Qual é o grande desafio para você? Quando Josué, ele chama aqui o povo, ele chama os líderes, o texto 24, lê na tua casa, por favor, depois. Irmãos, deixa eu dizer aqui que já são 9 horas, está encerrando, né? 9 horas, não, mas 9 horas é 9 horas. 9 horas em ponto lá. Ó. Irmãos, dentro desses 2 versículos, há 5 pontos, irmãos, que nós lemos aqui, dentro do servir. Mas eu gostaria de dizer algo para a igreja nesta noite. Por favor, olhe como você tem servido a Deus. Olhe como você, amados, tem ofertado. De que maneira você tem servido a Deus com o teu dízimo, a tua oferta. Tem sido algo voluntário. Na hora da adoração aqui, o último louvor dizia, me derramar, não é isso? Me derramar. Dizer que te amo. Irmão, de que maneira você tem feito isso? De que maneira? Os irmãos têm perguntado, pastor, por que o senhor está careca? Meu pai, irmãos, está indo para 1 ano que nós descobrimos que ele estava com tumor. E tem sido uma luta, irmãos, nesse 1 ano. Nos últimos 6 meses ele fez 3 cirurgias. E eu falei que durante o tempo, ele está fazendo quimioterapia, eram 8, aumentou mais 2, ele fez a última, hoje é quinta, segunda, terça ele fez a última. E eu falei que durante esse período eu ia rapar o cabelo e ficar como ele está. Não por nada, mas meu pai é bem... Ele tem o cabelo bem grisalho, bem branco, irmão. Pensa no velho que o cabelo dele é só nos... hoje é gel, mas antigamente era trim. Eu lembro, ele trabalhava no posto boiadeiro, ele chegava aquele negócio de trim, irmão. Quando ele chegava, nossa, quem já usou trim aqui? E aí, irmãos, um dia, ele começou a urinar sangue. E de repente a situação foi agravando. E em um momento, ele precisou colocar uma sonda. E nós precisamos fazer uma cirurgia urgente. E nessa cirurgia, descobriu na biópsia, um tumor estava nos rins, no pulmão e nos ossos. E de novembro e dezembro para cá, irmãos, nós estamos assim num desafio. Mas deixa eu dar o testemunho aqui para os irmãos. Porque acho que quando eu preguei lá no Romano, eu comentei que nós ia até a cirurgia, se eu não me engano.
Até que o Tony, sempre quando ele passa, ontem ele passou caminhando lá, perguntou do meu pai. E eu estava conversando com ele lá ontem, né, Tony? Irmãos, e durante, eu não sou médico, não entendo nada, né, irmão, dessas coisas. Mas durante o tratamento, no início, tem um número lá, PA, PSR, alguma coisa, que é o número do tumor, irmãos. No início, estava 1.500 e pouco. E nós entramos em oração em igreja, orando, muitas pessoas orando. E há 15 dias atrás, ele refez os exames, irmãos. 1.500 estava. Estava muito avançado. E o médico disse assim, na lata, é agressivo e muito agressivo. Quando foi agora, irmãos, há 15 dias atrás, meu pai voltou ao médico. O médico disse que ele não tinha condições mais de fazer nem mais a rádio. Já era quimioterapia direto. E meu pai, irmãos, foram momentos muito difíceis. Realmente, um grande desafio. Só quem já teve alguém na família que sabe o que é isso. E geralmente, irmã Daiane, a pessoa se abate. Mas, irmãos, dentro desse texto aqui, para mim falar o resultado, no versículo 14, irmãos, ele diz assim, ó, servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, com lealdade, com responsabilidade e com honestidade. Versículo 14 e 15 fala isso. Que é o tema da campanha. E meu pai, 15 dias atrás, ele passa pelo médico. E na hora que o médico abre todos os exames dele, o médico começa a chorar e fala para ele assim, eu posso dar um abraço no senhor? Estava 1.500, Maradona. Maradona trabalhou com meu pai há muitos anos atrás. Eu nem era nascido, né, Maradona? Não era. Sabe quanto que está, Maradona? 1.500. Os exames e o médico começou a chorar e foi lá e deu um abraço nele e falou assim, ó, está 9, irmãos. Você faz ideia do que é isto? Escolhei hoje a quem você quer servir, ou aos deuses que estão lá atrás, ou hoje o Deus, irmãos, que ainda faz, o Deus, irmãos, que dá canjica para nós, irmãos. Ele nem mandou lá, já estava na geladeira. O que você quer, o que você precisa. Mas ele está dizendo aqui, irmãos, eu quero dizer para você, a nossa vida futura, o nosso futuro, aquilo que nós esperamos, vai depender do que você está ouvindo e daquilo que você está obedecendo. Eu quero, irmão, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu pergunto para você, olha só, irmãos, para você servir isso, eu convido você a se pôr de pé, a se colocar em pé. O que é necessário para que uma família caminhe na bênção de Deus? Irmãos, é viver, irmãos, de uma maneira que nós respeitamos os princípios. Princípios que muitos de nós hoje temos burlado. E ele diz aqui no texto, quem você quer servir? Quem você quer servir? De que maneira você tem servido? De que maneira você tem servido? Ele foi enfático aqui, ó. Durante 7 vezes. Fabinho, joga para mim aqui, para mim encerrar, para nós, para toda a igreja ler o texto da campanha, mas eu quero versículo 14 e 15. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Irmãos, olha só, vamos ler todos juntos, irmãos? Toda a igreja, eu vou tomar água aqui, a igreja lê por gentileza. Mas ó, na hora que você estiver lendo, observe a palavra servir, sobre o que está relacionado a servir. Vamos lá? E toda vez que você lê a palavra servir, serviram, você conta no teu dedo aí, ó. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Espera aí, segura aí, Fabinho. Não, segura ali, segura ali. Quantas vezes você contou aí o servir? 3. Agora vamos para o versículo 15.
Mas quantas vezes aqui? O que Deus está querendo falar conosco nessa noite? O que Deus está querendo falar conosco? Qual é o grande desafio então? A maneira como nós estamos servindo ao Senhor. A maneira como você vai servir a Ele. Nesta noite. Posso orar, pastor Roberto? Posso fazer uma oração? Posso? Eu quero orar com os irmãos. Mas talvez você não estava servindo da melhor maneira. Talvez você não estava servindo o seu irmão da melhor maneira. Mas hoje eu convido você a começar a servir. Ainda que seja um copo de água. Ainda que seja servir ao limpar a igreja. Ainda que seja servir, irmãos, vir aqui segurar o papel para alguém pintar as janelas. Mas eu convido você nesta noite. Ele deixou bem claro. Josué, ele foi chamado. Josué foi convocado. Deus, no capítulo 27 de Números, Deus escolhe ele e fala assim: Moisés, impõe as mãos sobre ele e determina a tua autoridade sobre a vida dele. Deus quer que você sirva. Sirva ele. Sirva ele. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da promessa. Pai, nesta noite eu me ponho diante da tua presença. Senhor, meu Deus, está aqui a tua igreja. Está aqui o teu povo, Pai. Senhor, meu Deus, que está, Deus Santo, servindo ao Senhor. Pai, é um grande desafio nesta noite, meu Deus. A maneira como nós vamos sair desta casa. Senhor, muitos de nós, ó Deus Santo, já pensamos em tantas situações. Pai, mas eu quero te pedir nesta noite, Senhor meu Deus, assim como Josué lhe diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, não é a luta, não é a dificuldade. Senhor meu Deus, como a tua palavra nos diz no livro de Romanos, que nada venha nos separar do amor do Senhor, Pai. Nesta noite, Senhor meu Deus, toma este homem, toma esta mulher, toma este jovem, esta criança, Deus, que está ali nessa linha. Senhor meu Deus, faz de nós verdadeiros adoradores. Pai, Senhor, tira de nós, Deus Santo, todo medo. Pai, há pessoas aqui que nesta noite, Deus, estão com medo. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor meu Deus, eu quero ministrar nesta noite, Deus Santo, que esse medo no coração desta mulher, Pai. Espírito Santo de Deus, que tu falava comigo ali em casa, que haveria uma pessoa nesta noite, Deus, que estaria aqui nesta casa, que estava com um medo muito grande no seu coração, na sua mente. Isso tem roubado dela, Deus Santo, Deus amado, a alegria, a disposição, o ânimo. Espírito Santo de Deus, nesta noite, visita o coração desta mulher, visita a mente dela agora, Pai. Senhor meu Deus, tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Senhor meu Deus, tira dela agora, pois a tua palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Pai. Senhor meu Deus, Pai, ela não vai ser mais intimidada por esse espírito do medo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, a tua palavra nos diz, ó Deus Santo, que ao seu anjo, aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Então envia um anjo agora, Deus Santo, Senhor meu Deus, para estar do lado dela, para ir naquela casa agora, Deus Santo, e pelejar com ela, meu Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus, nesta noite, Deus, a nossa força vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, Paizinho querido. Não permita, meu Senhor, que nós sejamos envergonhados e nem confundidos, Pai. Senhor, que nós venhamos vencer esse desafio. Pai, que nós não venhamos nos acovardar, que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos, Deus, olhar nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui estamos, Senhor, meu Deus, com a disposição, Pai, de servir ao Senhor. Pai, se durante esse período nós temos sido falhos, Senhor, se durante esse período nós não temos sido íntegros, ó Deus, nós não temos sido honestos para com o Senhor, Senhor meu Deus, nós não temos sido, ó Pai amado, solidários com os nossos irmãos, Senhor, eu lhe peço,
Perdoa-nos, ó Pai. Senhor, meu Deus, perdoa-nos, ó Deus Santo, as nossas fraquezas. E levanta, Deus, uma igreja forte no Mr. Thomas. Levanta uma igreja forte no Vila Romana. Levanta uma igreja forte em Londrina, Pai. Levanta homens e mulheres, ó Deus, como o Senhor levantou a Josué, um general de guerra, Pai. Precisamos de homens e mulheres, ó Deus, com a autoridade que estava sobre a vida de Josué, Pai. Senhor, meu Deus, eu ministro sobre esta casa nesta noite. Eu ministro sobre a igreja luterana livre de Londrina, Pai amado. O mesmo espírito de ousadia que estava sobre a vida de Josué, Pai. Senhor, meu Deus, eu ministro, Senhor, meu Deus, nesta noite, Pai. Porque Josué da ousadia do Espírito, Senhor, meu Deus, houve a maior batalha, o maior dia de guerra que houve na face da terra. Foi quando esse general, ele ousou orar, Pai. E ele pediu, ó lua, ó sol, pare, pare, pare. Senhor, meu Deus, enquanto o Senhor não deu vitória a Josué, o sol não se moveu, a lua não se moveu. Pai, que da mesma forma, Senhor, meu Deus, a autoridade que foi vinda sobre a vida de Josué, que vinha sobre a igreja luterana, Deus de Londrina, Pai, sobre o nome de Jesus Cristo nesta noite, Deus. Senhor, meu Deus, a tua palavra nos diz, no livro de Jeremias, capítulo 1 e verso 12. Jeremias, o que você vê, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, pois eu velo pela minha palavra para se cumprir. Pai, que nesta noite, esta unção, Deus, que no livro de Números 27 diz que o Senhor passou a autoridade que estava sobre Moisés para a vida de Josué, que esta autoridade venha sobre esta igreja, Pai. Senhor, meu Deus, e os sonhos, projetos, Senhor, meu Deus, que estão sobre esta casa, sejam alcançados no nome de Jesus Cristo. Você que crê, diz amém. Amém, irmãos, você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Era um momento de transição que eles enfrentariam aqui. Josué estava a poucas horas de uma nova etapa. Talvez você está a poucos minutos de algo novo na sua vida. Talvez aquilo da parte de Deus já está a caminho, já está chegando. Deus abençoe e perdoa pelo tempo, pelo horário que eu passei, amém? Deus abençoe, pastor Roberto, amém?